em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria nós nos reunirmos mais uma tarde, para que na presença do Senhor nós possamos entregar a nossa vida, a nossa história, rezarmos com todos vocês que estão conectados conosco, rezar pelas pessoas que nos enviaram os seus pedidos de oração, para que o Senhor possa realmente fazer a obra e a libertação em nossa vida. Por isso, Senhor, vem nessa tarde mesmo com o Teu Espírito Santo inundar a nossa vida, inundar a nossa história, porque o Espírito de Deus repousa sobre a nossa vida. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de Ti, Senhor, que em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda a alegria, vinde exultaremos. Sabei que o Senhor é Deus e Salvador, só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. 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 Nós queremos Te louvar nessa tarde, Senhor Jesus, pedir o Teu Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo possa guiar os nossos corações nessa tarde. Quero apresentar, Senhor, os inúmeros pedidos de oração que nos foram feitos. Muitas pessoas pedindo pela família, algumas pessoas pedindo por parentes que estão na UTI. Uma pessoa lá de Santa Catarina pediu por um bebezinho de 3 anos, Senhor, visita esta criança. Uma pessoa de Curitiba pediu pelo pai que está na UTI há 25 dias, visita, Senhor Jesus. Vem mesmo com o Teu Espírito Santo renovar a nossa vida. Vem com o Teu Espírito Santo renovar a nossa história. Nós precisamos, Senhor, da Tua força. É o Teu Espírito que nos transforma. Vá abrindo o coração mesmo ao Espírito Santo. Vá deixando o Espírito Santo mesmo a quebrantar o seu coração. O Senhor coloca pessoas que estão agitadas nessa tarde, pessoas que estão sendo movidas por uma situação de frustração que passaram, uma situação de revolta interior, e o Espírito Santo quer acalmar o seu coração nessa tarde. Por isso, vá se abrindo ao Senhor, vá deixando o Espírito Santo mesmo transformar a sua vida nessa tarde. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te glorificar, exaltar Teu nome, agradecer, Senhor Jesus, por mais este dia ao qual o Senhor nos trouxe pelo sopro do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque aqui estamos novamente, Senhor, na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, os daqui, os do lado de lá, orando conosco, Senhor, fazendo, Senhor, uma corrente de oração, para derrubarmos, Senhor Jesus Cristo, todas as barreiras, rebentar, Senhor, todas as correntes, assim como nós fazemos no cerco de Jericó, Senhor, unidos em oração, para buscar a graça,
para derrubar todas as barreiras que nos impedem, Senhor, de receber a graça da qual nós somos necessitados. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vem provendo a cada um de nós, Senhor, daquilo que somos necessitados. Nós precisamos, Pai Todo-Poderoso, da Sua presença, da força do Teu Espírito Santo, onde nós nos alojamos, onde nós nos colocamos em segurança, Senhor, que é a Tua presença, Pai. O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, é o nosso porto seguro, Senhor Jesus. Quantos, meu Pai, hoje, Senhor, de uma maneira angustiante que está, Senhor, como o Padre já colocou. Confirmo isso, porque quantas pessoas se encontram angustiadas, indecisas, atormentadas por pensamentos, Senhor Jesus Cristo, encontrando-se dentro de si um vazio, Senhor, mas que somente o Senhor pode preencher. Esse vazio, meu Pai, da alma, esse vazio que dói, Senhor Jesus Cristo. Visita agora, Pai Todo-Poderoso, pela ação do Teu Espírito Santo, a cada um dos nossos irmãos que se encontra nessa situação, meu Pai. E que eles possam ser restabelecidos pelo Teu sopro, meu Pai. Porque hoje o Senhor, pela manhã, já dizia que trazia-nos ao Teu colo, para nos aconchegar no Teu peito, para nos fortalecer, que o Senhor colocava cada um dos filhos dele numa redoma para protegê-los. E é assim que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Deixe-se envolver pelo amor de Cristo. Deixe sentir realmente a brisa leve e suave do sopro do Espírito Santo. Queira o amor do Senhor a preencher o teu vazio neste momento. Porque somente assim você vai se sentir fortalecido. Você vai ter uma alegria que você desconhece. Essa alegria que não nos causa agitação. Essa alegria que nos traz um consolo. Essa alegria que nos faz sentir firmes na nossa caminhada, mesmo enfrentando os problemas. Por isso, meu irmão e minha irmã, junto conosco, busque ao Senhor nesse momento. Se fortaleça dele, para que tudo possa estar resolvido pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós oramos em nome de Jesus, e não em nosso nome. Muitas pessoas rezando aqui, pedindo orações, mais pessoas pedindo por familiares que estão na UTI. A Fabi pedia pela Júlia que está na UTI, que Jesus possa visitá-la, que Jesus possa realmente fazer a obra na vida dela. Vem curar essa filha, Senhor Jesus. Vem mesmo tirá-la dessa opressão, de tudo que ela está passando, de todo sentimento de tristeza. Vem libertar, vem curar no seu poder. Vem mesmo, Senhor Jesus, fazer a obra acontecer na vida desta filha. Vem curar primeiro, Senhor Jesus, toda a opressão que está. Quantas vezes nós nos sentimos oprimidos e às vezes essa opressão, ela até impede com que a medicação possa reagir no nosso corpo, né? E o nosso emocional às vezes cria um bloqueio. A Silvia também está pedindo pela Gabriela, que está na UTI. Está pedindo que Jesus faça um milagre na vida dela, que Jesus possa visitar esta filha. E antes de virmos para cá mesmo, estávamos conversando sobre isso, sobre o emocional, né? Que isso afeta realmente a recuperação. Sim. E é de uma pessoa que está enferma, então que a gente, no caso, possa realmente deixar com que o nosso emocional tenha a alegria do Senhor, que possa realmente nos transformar. Sim. De onde há dor, que o Senhor leve realmente o bálsamo dele, para que possamos realmente, Senhor Jesus Cristo, estar firmes na nossa fé, esperando pelo Senhor, pelo teu agir, meu Pai, mas crendo, porque o nosso crer faz toda a diferença. Obrigado, Senhor, por realizar em nós
o novo. Porque o Senhor nos traz realmente, Senhor Jesus Cristo, a graça da qual nós somos necessitados, Senhor. É o Senhor que vem transformando vidas nesse momento, Senhor. E como quantos pedidos estão aí por pessoas que estão na UTI. É o Senhor visitando agora, neste momento, esses nossos irmãos e irmãs. Também queremos colocar o pai do Daniel, que se encontra na UTI também, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ir agindo sobre a vida deles. Tocando o Senhor com tuas mãos santa e misericordiosa. Tuas mãos que curam, tuas mãos que libertam, Senhor. Tocando, Senhor, por completo a vida desses nossos irmãos. Que eles possam sentir a Tua presença neste momento, Senhor. Porque o Senhor pode, Jesus Cristo, ir onde nós não vamos, onde nós não podemos ir, Senhor. Que é o interior de cada um, Senhor. E eles vão sentindo neste momento a presença do Espírito Santo indo ao encontro de cada um. Porque o Senhor é o único, meu Pai, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, agradeço, Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor nos traz, Senhor Jesus Cristo, a certeza da vitória, Senhor. A certeza da cura, a certeza da libertação. É o Senhor que nos enche, Senhor, desta confiança, desta alegria, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo e verdadeiro nome, Senhor Jesus. A Ti toda honra, glória e louvor. Bálsamo que o Senhor é, Senhor, em todas as vidas atribuladas neste momento, Senhor Jesus. Eu Te louvo e agradeço, Jesus amado. Amém. Ele também pede pela Giane, que também se encontra na UTI. Por Deus amado, visita. Vem visitar, Senhor Jesus. Uma pessoa pedia pelo irmão que está com depressão. Quantas pessoas com depressão? E a gente está dizendo, né, que muitas vezes o nosso emocional fica abalado. Nós criamos doenças psicossomáticas que às vezes até essa maneira com que o nosso emocional reage cria um bloqueio, né, a medicação. Mas eu digo assim, a fé, através da espiritualidade, nós conseguimos chegar ao nosso emocional e curá-lo. E a fé é justamente uma ferramenta que Deus vai usando para curar o nosso coração, para nos libertar e assim a gente realmente ter vida, né? Qual que é o intuito que Jesus se revelou no meio de nós? Ele veio para que todos tivéssemos vida e vida em abundância, né? Então Deus toca muito nesse momento nos nossos corações. Por isso o Senhor vem curar mesmo, vem nos libertando no seu poder agora. O Senhor neste momento vem tocando no meu coração. Ele visita um homem que está realmente na UTI. E ele está com um problema sério no coração. Mas o Senhor visita esse nosso irmão neste momento. E ele pode sentir a presença do Senhor. Obrigado, Jesus, porque visita esse teu filho. E tira toda a angústia que ele está sentindo neste momento, Senhor. Eu te glorifico, Jesus amado. Porque o Senhor pode, meu Pai. E nós sabemos, nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos no teu agir, Jesus. Que isso, Senhor Jesus, leve confiança a todas as pessoas que estão conosco em oração. Para que possa ser transformado vidas, meu Pai. Porque nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Somos dependentes da Sua presença 100%, Senhor. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Tu pode, Senhor. É como o Senhor fala na Tua palavra. O que queres que eu faça? Nós queremos, Senhor Jesus, o toque das Tuas mãos. As Tuas mãos que curam, Senhor. As Tuas mãos que libertam, Senhor. Que seja feita a Sua vontade, meu Pai, não a nossa, Senhor. Porque nós sabemos, meu Pai, que nós somos tão pequenos. Nós estamos aqui clamando, Senhor, pelo horário que é, meu Pai. É o horário que vai dando, Senhor, o horário da misericórdia. Socorrei, Senhor Jesus, socorrei. Quanto dos Seus filhos nesse dia de hoje, meu Pai, que estão clamando agora, Senhor Jesus. Socorre, Pai amado, socorre.
porque somente das tuas mãos é que vem realmente a cura e a libertação na vida dos nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos curar. Obrigado por nos libertar. Obrigado, Senhor, por vir com a força do Teu Espírito Santo nesse momento sobre a nossa vida. Então, hoje, concluindo o nosso estudo bíblico, né, sobre a primeira carta de João, nós estamos refletindo sobre esse livro, o Centro Bíblico Verbo, Jesus veio na carne e é de Deus. E hoje essa reflexão que nós vamos fazer aqui, nesse quarto e nesse quinto encontro, trata de duas coisas. O primeiro é amor ao próximo e o segundo é o amor a Deus, que é uma coisa muito presente na nossa vida, né? Então, a primeira citação que vem aqui para a gente é aquela da primeira carta de João 3,16. Porque Jesus entregou a sua vida por nós, portanto também nós devemos entregar nossa vida pelos irmãos. O que é essa entrega? É justamente a gente alcançar, é a gente salvar, como nós estávamos partilhando aqui agora, né? Quando a gente vai com a espiritualidade, a gente vai com a fé, às vezes a gente ajuda a resgatar uma pessoa, a gente vai ali, através da vivência, da prática do amor de Deus, trazendo as pessoas de volta à vida, aquelas pessoas que às vezes se encontravam no estado de tristeza, num estado de morte emocional, né? Ou espiritual. E é interessante que uma outra passagem da primeira carta de João 4,12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece em nós de forma perfeita. Então observa esse desejo de salvar, esta intenção de ir, de procurar resgatar as pessoas nos gestos concretos que faz realmente que nós coloquemos em prática aquilo que Jesus nos revelou. Então é muito interessante dentro desse estudo que nós estávamos estudando na semana passada sobre a cidade de Éfeso, que era uma cidade grande, uma cidade escravagista, tinha muitos escravos. O que acontece? Dentro desse contexto, mais ou menos aí dos anos 100, um dos meios do Império Romano naquele contexto, para controlar o povo, para dominar o povo, era o que era chamado de patronato ou clientelismo. O que era isso? Era uma troca de favores entre as pessoas, criando uma verdadeira influência de poder, né? Então, por exemplo, quando um patrono rico, ele favorece uma pessoa que é pobre, uma pessoa simples, essa prática dele de ajudar aquela pessoa tão pobre faz gerar naquela pessoa o quê? Um sentimento de dependência e submissão. Olha, aquele senhor me ajudou, então eu tenho que retribuir de alguma forma. Então veja, não é algo que era praticado na gratuidade, mas era algo que era feito no intuito de gerar pessoas ali dependentes. Entende? Porque a pessoa pobre, ela se sente grata e devedora dos favores dos poderosos ali da época. Então olha que interessante, era uma forma de ludibriar as pessoas. Por isso que é interessante quando a gente estuda ali São Paulo falando, né, sobre a questão da caridade. A caridade não passará. Caridade é uma palavra que vem do prefixo grego caris, né, que significa graça. Aquilo que você faz em nome de Deus, você não busca nada em troca. Veja, você faz simplesmente no intuito de ajudar aquela pessoa que ela volte a ter a vida. Então esse é o sentido bíblico. E aqui, justamente a comunidade de João está lutando contra esse sistema que o Império Romano tinha. O que acontece? O imperador romano, então, ele era chamado de senhor. O imperador era o superior, ele tinha esses patronatos que eram senhores poderosos da sociedade que juntos a ele dominavam ali a sociedade. E ele era chamado de senhor na palavra grega Kyrios. Depois essa palavra é empregada pelos cristãos a Jesus. Jesus é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Mas era utilizado esse termo para o imperador. Por quê? O imperador queria que a sua imagem fosse cultuada pelas pessoas. É como se o imperador se sentisse o próprio Deus na terra. Olha que interessante. E então, essas cidades que o império ia conquistando eram alimentadas através de jogos, procissões, cultos e sacrifícios, tudo em dedicação ali em homenagem ao imperador. Então o imperador se sentia uma pessoa totalmente divina, mesmo achando que está acima do bem e do mal. É tão interessante que quando a gente vai estudar ali, por exemplo, o livro do Apocalipse, a gente vê lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 2b.
a divinização do Império Romano. Então veja, eles foram conquistando territórios e é como se eles achassem que aquilo era algo divino. Então no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2b, diz assim: o dragão entregou para ela, a besta, seu poder, seu trono e grande autoridade. Veja, é uma maneira, uma metáfora, porque o Apocalipse é uma linguagem de símbolos. Quem que é esta besta? É o próprio imperador. Se a gente for estudar a etimologia da palavra, o que significa a palavra besta? Alguém que é tolo, intolerante, alguém ignorante. Ou seja, não é alguém que tem a sabedoria de Deus, mas alguém que age pelos seus próprios impulsos. Não é assim? A besta é um animal quadrúpede, né? Tem 4 patas. Então veja bem, até o sentido disso tem a ver com isso. A irracionalidade, a impulsividade. Então essa divinização que acontecia com o imperador, vai dizer ali também o livro do Apocalipse 13, 18: aqui está a sabedoria, quem for atento calcule o número da besta. E o número é de um ser humano, esse número é 666. O número 666 que a gente ouve tanto falar é a soma dos valores numéricos das letras em hebraico do nome César Neron. Então, historicamente, a besta ela pode ser identificada com quem? Com o imperador Domiciano, que era um imperador que dominou muito, com Nero também, que fez ali de Roma um verdadeiro inferno na terra, vamos dizer assim. Então, o importante para a religião do império, a religião ali desse império romano, o que é? É reconhecer que o imperador é divinizado como Senhor. Então o imperador tinha que ser cultuado como se fosse um Deus, como uma forma de dominação. Então, o que acontece dentro desse território? O imperador tem esses patronos, né, que são pessoas que colaboram com ele. E o que acontecia? Tinha muitas festas, eles davam banquetes, né? Mas havia uma separação muito grande. Por quê? Esses patronos, que eram pessoas muito ligadas ao imperador, quando tinha essas festas, eles tinham lugares reservados para ele, onde se acomodavam de 8 a 10 pessoas. Eles eram os primeiros a serem servidos nas festas. Olha que interessante. Recebiam os melhores alimentos. E os pobres, os escravos que trabalhavam para esses patronos, eles eram acomodados no pátio. Às vezes eles comiam do que sobrava. Olha que interessante. Então essa carta de João está fazendo uma crítica justamente sobre isso. E é muito legal quando a gente, por exemplo, lê a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, de 20 a 22, São Paulo ali perto desses capítulos vai falar sobre a ceia do Senhor. É uma das narrativas mais antigas. Quando São Paulo vai narrar a ceia, ele pegou o pão, deu graças, partiu. Quando São Paulo está falando da ceia do Senhor, a Eucaristia, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, Jesus, ele deu a sua vida para salvar a todos, não de maneira causando diferenciações, não, ele deu a sua vida de maneira igual. Mas o que acontece nas refeições de vocês? 1 Coríntios 11, 20 a 22a diz assim: então, quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor, não, porque cada um se apressa em comer a própria ceia, e assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Veja bem, enquanto os ricos chegavam primeiro, comiam as suas comidas, e depois eles já estavam se embriagando, às vezes os pobres que ali tinham, nada tinham para comer. Olha, é uma crítica que São Paulo faz aqui. Vocês não têm casas onde comer e beber? São Paulo pergunta, dizendo a esses poderosos. Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm. Olha que interessante. Então veja, essa questão de separações, essa questão, veja, o que está por trás é um sentimento de humilhação. Ontem a gente meditava o evangelho do homem rico e de Lázaro. Eu dizia isso um pouco na homilia. A questão aqui não é que o homem foi para o inferno dentro daquela visão da leitura porque ele era rico. Não foi porque ele era rico. A questão é porque ele não soube utilizar do que ele tinha para partilhar com aqueles que nada tinham. Então veja, ninguém é condenado por ser rico ou por ser pobre. Veja, às vezes a nossa própria consciência nos acusa porque nós não agimos de acordo com a justiça de Deus. São as atitudes.
Então a comunidade joanina aqui está na contramão desse patronato, dessas pessoas que pensam assim. Daí o princípio fundamental que orienta a ação cristã. Qual que é a ação que move a comunidade cristã? É o amor ao próximo. E como que isso acontece? Manifestado através da vida concreta de Jesus. O Messias encarnou-se. Veja, o Filho de Deus veio até nós sem esperar nada em troca, sem deixar quem é beneficiado em uma situação de dependência. Ou seja, como nós precisamos de Jesus, agora vocês estão na minha mão. Não, Jesus não fez isso conosco. Ele nos amou gratuitamente, Ele dá a liberdade para que a gente escolha o que a gente quer. Então é uma crítica que a comunidade de João está fazendo a esse tipo de comércio que tinha do patronato e das pessoas pobres. Então é interessante que pergunta-se assim, na primeira carta de João 3,17: como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo, se esse tal vê o seu irmão passando fome, necessidade, ele fecha o coração? Então veja, não é questão dos bens em si, mas o ponto culminante desse versículo é o seguinte: se você vê o seu irmão passando necessidade, ele fecha o coração. Ou seja, é eu fechar o meu coração, permitir que o meu coração se torne um coração de pedra. Então o amor de Deus leva o quê? Quer nos levar todos à conversão, assim como o pobre e o rico, veja, a buscar os bens que não passam. Qual é o convite de Deus? Ele veio salvar a todos. Qual que é o convite? Todos podem ser salvos, mas para isso nós precisamos escolher por aquilo que não passa. A justiça, a solidariedade, que são aí reflexos do reino de Deus. Então a primeira carta de João 3,11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí está a base do cristianismo. Veja, a questão do cristianismo não é criar uma diferença de classes. Não, isso são coisas da filosofia humana, são coisas de certas linhas da própria filosofia política. Mas Jesus veio para construir um reino de irmãos, pobres e ricos, santos e miseráveis. Veja, a palavra de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E para sublinhar a oposição entre o amor e o ódio, a história de Caim e Abel, por exemplo, que é falada lá em Gênesis 4, de 1 a 8, vai dizer assim, a primeira carta de João 3,12, comentando esse episódio: não façam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Olha que interessante. Veja, a questão aqui da morte de Abel, através do seu irmão Caim, se dá justamente por isso. Porque ele não se deixa se converter pela justiça de Deus. Caim também poderia ser bom, mas escolheu ser mau. Entende? Então a nossa vida tem um pouco disso. Independente se eu sou pobre ou se eu sou rico, eu tenho esses dois caminhos a seguir. Ou eu posso ser bom, ou eu posso ser mau. Existem pobres que são maus e existem pobres que são bons. Existem ricos que são maus e existem ricos que são bons. Então veja, o parâmetro aqui é o coração. Por isso que a gente tem que se deixar levar pela palavra de Deus, porque é ela que converte o nosso coração. Por isso que a espiritualidade deve estar no centro. Ela vai libertando. Não é o rico ou o pobre que vivem esse dilema, mas todo ser humano passa por isso, de escolher entre o bem e o mal. Para isso é necessário sair do nosso papel de vitimização. Porque tem pessoas que falam assim: eu sou mal porque aconteceu isso na minha história. Veja, até quando eu vou continuar reproduzindo os frutos dessa maldade que eu recebi? Veja, aí é a hora de eu abrir o coração, permitir a cura interior, para que eu possa deixar Deus tornar-me um homem melhor, tornar você que assiste uma pessoa melhor. É assim que vai acontecendo. O amor gera vida e o ódio. A vida sem solidariedade, com ganância e egoísmo, produz a morte. Olha que interessante. O amor gera vida. E o ódio gera o quê? A vida sem solidariedade, com ganância e egoísmo, que produz a morte. Morte emocional, morte física, morte espiritual. Veja, tem uma citação do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, lá, que diz assim: o pai de vocês é o diabo,
e vocês querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele era assassino, homicida desde o princípio e não esteve ao lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Então a comunidade de João está criticando os patronos ali, dizendo assim: quem é o pai de vocês? Porque quem nos leva à mentira, à destruição, a enganar as pessoas? É o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele, de fato, não se deixa levar pela verdade. Na história, se a gente vai ver ali sobre a história de Lúcifer, o que acontece? É um anjo que se rebela contra Deus, não aceita a bondade de Deus, os planos de Deus, então se rebela. Então quando nós não aceitamos essa bondade de Deus, essa vontade de Deus que é amor, a gente acaba sempre o quê? Se tornando aqueles que escutam a voz do inimigo. Então permanecer é uma palavra muito chave na comunidade de João, no Evangelho, nas comunidades, nas cartas. Permanecer é uma palavra forte. Permanecer significa estar com Jesus. Então permanecer faz parte do vocabulário da comunidade de João e já apareceu diversas vezes no Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de João 15, capítulo 15, versículo 4a, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que bonito. Por exemplo, numa outra citação de João 15, 9, fala assim: da mesma forma que meu Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. Observa que a palavra-chave de transformação é o amor solidário, é a partilha. Veja, Jesus ele está ligado a quem? Ao coração do Pai. Em várias passagens do Evangelho ele vai dizer: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É amar. Então veja, é o nosso amor que neutraliza justamente o ódio. É o nosso amor que leva uma pessoa à mudança de vida. Quando a gente apresenta o caminho de Deus através do nosso testemunho, as pessoas são mudadas. Por isso a terceira carta de João, no capítulo 11, diz assim: quem faz o bem vê a Deus. Olha que bonito. Quem faz o bem vê a Deus. Amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Olha que forte. Então, esse é o conceito. Será que eu estou fazendo uma experiência de Deus, mas eu estou sendo bom? Eu tenho amado, eu tenho partilhado, eu tenho estado ao lado daqueles que precisam, eu tenho sido um gerador de vida, eu tenho levado a luz de Deus às pessoas? Então diz assim a primeira carta de João 4,9: Ele enviou o seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. O Pai enviou o seu Filho para que a gente conhecesse essa verdade. Por isso Deus é vida. E vai dizer assim ainda o Evangelho de João 6:32b a 33. É meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. E Jesus é esse alimento que nos cura. Se a gente se alimenta de Jesus, da sua palavra, na Eucaristia, nós somos repletos dele. Nós somos fortificados. E aí a gente começa a mudar o nosso jeito de ser. Porque ele nos convida, ele nos provoca. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Que faz parte da primeira carta de João. Então Deus é amor. Da mesma forma que o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor, vai dizer João 15, 9 a 10. Então, para a comunidade de João, comunidade joanina, o que é o pecado? O pecado é compreendido como uma insensibilidade. O pecado é compreendido como egoísmo. O pecado é visto como falta de solidariedade, que provoca indiferenças e também injustiça. Olha que interessante. Aí vai ter uma citação do Apocalipse, capítulo 6, 8, que diz assim: eles, o Império Romano, receberam autoridade sobre a quarta parte da terra, para poderem matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Ou seja, está dizendo aqui, eles têm o poder nas mãos, mas esse poder, ao invés de usarem para o bem, para fortificar as pessoas, eles matam, eles exploram, eles destroem, eles geram morte para as pessoas. Por isso Jesus Cristo é o Filho enviado de Deus. Ele é quem? O Salvador, o Messias encarnado pelo caminho da justiça e também pelo caminho do amor. Para quê? Para purificar e desfazer os nossos pecados. Está lá na 1 João, de 1, 7 a 9, capítulo 2, versículo 2, e de 3 a 5 a 8. Então Jesus
Quando a gente fala, Jesus veio tirar o pecado do mundo, o que ele veio fazer? Espiritualmente falando, veio apagar realmente a culpa do pecado, mas também tirar o pecado do mundo significa tirar a injustiça, tirar dos nossos corações todo o sentimento de indiferença, para que a gente possa realmente amar como Deus quer que nós amemos, né? Então, veja, Deus é o único e verdadeiro conhecimento pelo que Ele é vida e amor. Desde o princípio, Deus é a fonte da vida. Vai dizer a 1 João 1,1, filhos de Deus, quem é? Todo que pratica a justiça, a vida eterna, os que acreditam no nome do Filho de Deus. Então olha que interessante, ontem lá na missa em Lins, que nós participamos das crianças, lá na Auxiliadora, achei interessante o tema lá, era a criança feliz e a criança evangelizada. E quando eu estava preparando esse tema de hoje, eu fiquei lembrando disso, que realmente a felicidade, quando ela nos vem, quando a gente tem um conhecimento com Cristo, Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Vai dizer o Evangelho de João. Então, a gente se torna mais feliz quando conhece a Deus. Quando a gente coloca o senhorio de Jesus na nossa vida, a gente muda. Os nossos dias ficam melhores. Ontem diz isso na missa. Veja, estar com Deus não significa que você nunca mais vai ter problema. Você vai ter sim, você vai passar por dificuldades, mas Deus vai te dar uma força muito grande para você vencer todos os males desse mundo, assim como Ele fortaleceu essa comunidade de João. Então olha como que nos toca nessa palavra, né? A gente passa, as nossas dificuldades, elas continuam, né? Mas assim, o nosso jeito de olhar para essas dificuldades que muda, que Deus vai mudando na gente, né? Sim. E você está falando assim, tudo isso, e o Senhor coloca muito no meu coração assim, né? O que hoje nós estamos cultivando? Buscando os tesouros do mundo ou os tesouros de Deus? Justamente. Né? Que são os tesouros do Senhor. Quando nós buscamos o tesouro do Senhor, lógico que se nós buscamos, o Senhor Ele vai nos dando e nós vamos vivenciando isso. É como se a gente pensasse assim, eu quero me enriquecer do quê? Dos bens que são eternos, ou eu quero me enriquecer daquilo que é material e que é passageiro? Daqui a pouco, assim como a traça corrói, o ladrão rouba, né? Vai dizer o Evangelho, né? E aí, se essa pessoa fica buscando as coisas do mundo, é onde ela vai se perdendo cada vez mais. Se afastando de Deus, porque não é Deus que afasta de nós, Sim. mas nós que vamos nos afastando de Deus, escolhemos caminhos errados. É o que diz aqui, né? Na reflexão. Qual que é o caminho que eu quero seguir? Como de Caim, que matou o seu irmão porque não quis ser bom? Olha que interessante. Coisa para se pensar, filho. Sim. Mas observa que quando a gente vai fazendo uma meditação da palavra, a gente percebe assim que a palavra foi feita para nós. Veja, ela foi sempre atualizada ao longo da história pelo poder do Espírito Santo. Há quanto tempo ela foi escrita? Mas foi escrita hoje, né? Agora. Foi escrita ontem, por né? homens sobre a ação do Espírito Santo, né? Olha que interessante. É tudo a realidade de hoje, né? Que nós estamos vivendo. Sim, e hoje pela manhã eu participei da missa lá em Lins, que foi o aniversário do nosso bispo, Dom Francisco, né? Que Deus o abençoe ainda mais. E hoje a gente celebra na liturgia o dia de São Jerônimo, né? Que traduziu para nós a Bíblia do grego, ali, do hebraico, do aramaico para o latim, né? E é considerada a tradução mais, vamos dizer assim, por alguém que realmente conhecia as línguas, mas também por alguém que era repleto de espiritualidade. E é interessante isso, né? Quando a gente percebe que esta palavra, ela nos transforma muito. Eu gosto muito quando Jesus fala no Evangelho de João assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vai vir o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade. E o que ele vai fazer? Ele vai recordar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então observa que todas as vezes a gente pede o Espírito Santo, esta palavra que Jesus anunciou lá aos seus discípulos, ela se atualiza no nosso coração. E ela cai, e ela produz efeitos, e ela não volta para Deus sem que ela tenha nos modificado, né? Então, é muito lindo o poder da palavra, né? O que é muito, muito bonito também de Jesus, Cristo, é que assim, Ele, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de mudar.
todos os dias. Sim. Né? A gente tem essa opção de mudar, de fazer nossas novas escolhas, de escolher por Ele, pelo Sim. caminho dele. Né? E tudo que a gente fez de errado é como se Ele vê com a misericórdia dele e apaga. Né? Como se uma nova chance. Então todos os dias o Senhor nos chama à conversão, todos os dias o Senhor nos chama para seguir o caminho dele. Mas infelizmente ainda tem muitos que não Sim. escutam. E nós devemos clamar mesmo por essa transformação. Quantas pessoas às vezes pedem oração, falam, Padre, reza por mim, eu estou com uns pensamentos totalmente negativos, às vezes eu tenho um pensamento suicida. Eu sempre falo para as pessoas, vá pedindo a força de Deus, busca uma ajuda de um médico, né? De um terapeuta, porque tudo isso é importante para que a gente tenha saúde, busque a fé, vai entregando mesmo o seu querer na mão de Deus. Senhor, que a minha vontade seja a tua, faça-se em mim como diz Nossa Senhora, segundo a tua palavra. A gente precisa pedir a vontade de Deus na nossa vida, que a vontade de Deus na nossa vida, ela nos liberta, né? Ela nos transforma. E hoje, durante a oração, assim, o Senhor colocava muito isso, assim, que muitas pessoas dão valores mais às coisas do mundo, aquilo que estão acontecendo a elas, do Sim. que aquilo que o Senhor está apresentando, Sim. do que aquilo que o Senhor, do que o amor de Deus. Sim. Né? Então, assim, são escolhas que nós temos que fazer, né? E muitas vezes nós, não porque nós queremos, mas muitas vezes diante de uma situação que a gente está passando, que está tão, né, tão, a gente está sofrendo tanto que a gente acaba Sim. olhando, somente tendo olhar para aquilo que a gente está vivendo, sentindo pena da gente, Sim. como foi colocado, né? Só consegue ver o problema e não consegue ver o agir de Deus. Sim. Né? Não consegue ver as pequenas coisas, o que Deus está fazendo. Porque muitas pessoas, às vezes, a gente fica esperando coisas grandiosas Sim. de Deus, né? Um sinal grandioso do Senhor. E Deus age na simplicidade da nossa vida, né? E muitas vezes nós não percebemos, deixamos passar. Eu falo às vezes numa simples conversa, no momento que você conversa com alguém, você partilha a sua vida, você conta do seu dia para a pessoa, o que você viveu, quais são as coisas que estão sobre o seu pensamento, sobre a sua vida. Veja, são coisas simples, né? Por isso eu preparei uma música aqui do Rosa de Saron, acho muito interessante essa canção, e ela fala justamente isso, sobre essa simplicidade, sobre a gente de fato partilhar. Essa música fala, por exemplo, como se fosse uma amizade que você pede para alguém sentar ao seu lado e converse com você. Veja, a amizade com Deus é isso, é você pedir que Ele realmente esteja próximo ali à sua vida, né? Então vamos escutar essa canção um pouquinho. Passo os dias, eu olho sempre em minha janela e eu conto cada hora pra que você volte aqui. Enquanto isso eu aceito a minha sentença e peço a Deus que venha aqui e me ajude a me recompor. Vem me abraçar depressa neste doce reencontro. Sente bem aqui ao meu lado e me conte uma história que logo chega ao novo adeus. Aqui dentro tudo está do jeito que você deixou, o mesmo jeito que me ensinou a te esperar. Mas minha vida corre com tanta pressa lá fora. Fotos passadas retratam toda
a sua ausência. Vem me abraçar depressa neste doce reencontro. Sente bem aqui ao meu lado e me conte uma história que logo chega um novo haver. Olha que bonita essa canção, né? Vem me abraçar de volta neste novo reencontro. Sente bem aqui ao meu lado e me conte uma história, né? Como que nós precisamos de fato ter Jesus como nosso amigo, né? Quanta coisa Ele quer dizer ao nosso coração, quantas coisas boas o Senhor tem a nos falar. E vinha assim muito sobre esperança nesse momento que a gente estava. Sim. É o que o povo hoje quase não tem, né, pai? Sim. É esperança de uma manhã melhor, de uma, vamos supor, de manhã para tarde, acho que da tarde já não tem, Sim. né, algo de bom para acontecer. E é tão assim, momento, a gente cultivar a esperança e de repente acontece uma coisa tão boa, né? É como eu falo, sempre que, né, eu estou na igreja, eu peço para o Senhor, aumenta a minha fé, o meu amor, a minha esperança, né? Porque a cada dia nós vamos adubando essa esperança com o agir de Deus, com o amor dele na nossa vida. Então eu vou acreditando que vai acontecer algo de bom. Sim. Porque senão, o que eu estou fazendo? É muito interessante isso. Né? Eu tenho que acreditar naquilo que eu professo, que é esse Jesus vivo na minha vida. Às vezes a gente passa o nosso dia se preenchendo de coisas, tantas coisas negativas, né? Então vamos alimentar do que é bom. Jesus Cristo é bom demais. Deixar as coisas boas, né? Nossa. Todo esse amor de Deus que nos transforma, que nos modifica, esse amor de Deus que nos sustenta, nos levanta. Eu digo assim, se eu tivesse que resumir em uma palavra a carta de São João, eu penso assim: Deus tem um amor que nos espera. Porque essa comunidade, eles insistirem em dizer que Jesus se encarnou, Jesus passou pela nossa história, justamente para insistir em dizer: o Pai te ama, o Pai tem um amor por nós, né? E é o único amor que supre nós mesmo vazio, é o Sim. amor de Deus mesmo, né? E é interessante, né, que hoje eu estava pedindo assim para Deus, né, por em oração, e ver assim, o Diário de Santa Faustina, e o Diário de Santa Faustina ele tem 493 páginas. Olha que bênção. E na página 314, o Senhor fala assim para ela, os dizeres do Senhor: minha filha, está pensando que escrevestes o suficiente sobre a minha misericórdia? O que escreves é apenas como uma gota perante o oceano. Olha que bonito. Então, quer dizer, Não tem como você Não. descrever a dimensão é muito do amor de Deus por nós, né? Não existe amor igual. E ele fala assim: sou o amor e a própria misericórdia. Não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia. Nem a miséria a esgotará, visto que a medida que se dá aumenta. Visto que a medida que se dá aumenta. Então, quanto mais misericórdia o Senhor derrama, mais Ele tem para derramar. Sim. Quanto mais amor o Senhor derrama sobre nós, mais amor o Senhor tem para dar. E a alma que confiar na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido delas. Eu acho bonito isso, né? Esse desejo de salvar, né? Quando a gente lê o Diário da Irmã Faustina, a gente tem essa mensagem de que Deus quer salvar o mundo. Até o terço da misericórdia a gente reza isso: pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Observa que sempre a palavra de Deus, ela tem o viés salvífico. Ela quer salvar, ela quer libertar,
ela quer trazer de volta aqueles que se perderam, aqueles que se extraviaram. O coração de Jesus fica triste, né? Quando vê um filho dele ir embora, se perder pelos caminhos, né? E não retornar. É como diz aquela passagem que a gente leu no Evangelho do domingo passado, retrasado. Veja, a festa no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. E quem já está no caminho da justiça não tem a necessidade de um olhar especial, mas aquele que está perdido, aquele se necessita do olhar de Deus para que regresse. Eu vejo essa passagem, padre, e eu qualifico assim: numa casa, né? Sim. A mãe com seus filhos, tá ali todo mundo, mas existe sempre um que precisa mais da atenção dela naqueles momentos. Sim. Tá passando por situações, e aí o ciúme fica, não, é porque a fulana é o preferido. Não, mas não é. Sim. É que ele naquele momento precisa mais da atenção, precisa do cuidado. É a necessidade, né? No momento, né? E aí a mãe vai fazer o papel de Jesus, né? Vou cuidar, sim, trazer você pra cá, porque se tiver bom, você segue você sozinho, sim, né? E é dessa maneira que é o amor que flui, é o amor que cuida, é o amor que sara. O amor que resgata, né? Isso é muito bonito, né? Mas eu digo assim, a cada dia a gente tem essa oportunidade de rever a nossa vida com esperança. Da gente ver a nossa vida aos olhos da misericórdia de Deus. De enxergar a nossa vida com as lentes do olhar de Deus. E isso nós conseguimos através do olhar de Jesus, que está presente no Evangelho e também nas cartas, né, que estão presentes ali de São Paulo, as cartas católicas. Eu acho muito profundo isso que o Senhor fala, né? O Senhor falando para nós que Ele é o próprio amor, Ele é o amor, Ele é a própria misericórdia. Sim. E que não existe miséria que possa medir-se com a misericórdia do Senhor. Então, assim, não importa o que você está passando, não importa que situação que você está, o que você já fez, creia que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito, sim, maior do que tudo. Sim. Isso é se a gente parar para pensar, isso já traz uma paz, um conforto para o nosso coração, né? Sim. Não importa Não tá o jeito só, que eu né? sou, né? Às vezes muitas pessoas acham que porque atitudes erradas que ela tomou, ela acha que ela não tem mais como, sim, ela voltar, né? Mas o Senhor está te falando que tem como voltar. Maior que os nossos pecados é a misericórdia do Senhor. E o amor de Deus por Ele, por nós, né? Então que nós possamos abrir o nosso coração, sim, a esse amor, a essa misericórdia que o Senhor quer derramar todos os dias. Glória a Deus. Mas muitas vezes Deus não consegue porque nós deixamos o nosso coração. Por isso temos que entregar o nosso querer nas mãos dele. Senhor, faça a tua vontade. Vem me abraçar depressa neste doce reencontro. Sente bem aqui ao meu lado e me conte uma história que logo chega um novo adeus. Então vamos abençoar a água. Coloque a sua água para ser abençoada. Crê no poder do sacramental, da bênção de Deus que é derramada sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar e exorcizar esta água, criatura vossa, que colocastes a serviço dos homens. Para aqueles e aquelas que beberem desta água, recebam a cura física, emocional e espiritual. Sejam livres de todos os males e insídios de Satanás. Os locais que esta água for aspergida, sejam repletos da sua bênção e banidos todas as forças das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembrando que quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar depois ali na live o endereço, né, do Centro Bíblico Verbo e também o telefone. E lembrando que a nossa Rádio Regional Esperança, a Rádio da Família, transmite todo domingo às 18 horas e 10 minutos o nosso programa, o nosso grupo de oração Age com Poder. Por isso, se você quiser ser um sócio da rádio, entre em contato. Amém? Então vou dar a bênção final, quero entregar todos os pedidos de oração, você que nos assistiu, aquelas pessoas que ainda nos assistirão, para que por meio desta bênção o Senhor te alcance. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Bento e de São Jerônimo, que hoje celebramos o seu dia, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação.
vem me abraçar depressa neste doce reencontro.